Próximo item seria a questão da categoria. Tá? Gerenciar categorias é onde você vai estar criando o menu do seu site. Então, quando você navega na internet, o site normalmente tem um menu na esquerda, né? Onde você vai clicando e vai navegando do site. Cada categoria dessa representa um menu. E aí, quando você clicar em gerenciar categorias, por eu ainda não ter nenhuma categoria, ele só me mostra essas opções aqui na parte central, na parte branca, né? Ele mostra aí que se eu quero expandir a subcategoria no menu, né? Se eu quero ordenar por ordem alfabética, se eu quero adicionar uma nova categoria. O que é esse expandir a subcategoria no menu? Imagina que eu estou fazendo um guia virtual e aí eu coloco lá Academia de Ginástica, por exemplo, como uma categoria. Esse seria o menu. Dentro de academia, eu podia criar Academia 1, Academia 2, Academia 3. E essas academias são consideradas subcategorias ou um submenu. Se eu marcar então essa caixa aqui do expandir subcategoria, o que é que vai acontecer? Quando alguém entrar no meu site, ele já vê a categoria e a subcategoria. Se essa caixa não estiver marcada, vai aparecer apenas o nome academia. E quando ele clicar em academia, vai aparecer o submenu, que seria academia 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Ordenar por ordem alfabética, para se você criar muita subcategoria ou categoria, você deixar a ordem alfabética para facilitar a navegação do usuário. E você tem o botão de adicionar nova categoria, que é representada por um ícone verde. Quando você clicar aí no botão adicionar nova categoria, para você começar a criar o menu do seu site, você vai encontrar essa tela que está mostrando aí para vocês agora. Então ele pergunta para você o nome da categoria que você está querendo criar. Então no exemplo que eu estava citando agora há pouco, pode ser uma academia de ginástica, por exemplo, ou qualquer outro nome que você queira criar no seu menu. Ele mostra para você aqui embaixo essa ferramenta, né, de edição HTML, que é como se fosse uma ferramenta estilo Word. Então você pode sair mudando a cor de fonte, alterando o tamanho, alterando as letras, né? Colocando imagem, colocando flash. Nós vamos fazer um treinamento para poder explicar para vocês cada funcionalidade dessa da ferramenta. Aqui embaixo, nessa parte branca, onde tem escrito nenhum conteúdo informado para essa página, você vai preencher com todos os seus textos que você desejar, para que quando a pessoa clique nessa categoria, essa página seja exibida, tá? Você pode marcar a caixa que deseja que apenas pessoas autorizadas acessem essa página. E se você marcar essa caixa, você precisa colocar uma senha aqui embaixo. Então, quando alguém clicar no teu menu nessa categoria, o sistema vai exigir que ele coloque uma senha. Caso ele não preencha a senha, então a página não é aberta para ele, não é exibida. Então, se você quiser ter algum conteúdo restrito, você pode colocar uma senha. Você tem se essa categoria, se esse menu está ativo ou não. Você pode ocultar temporariamente um determinado menu. E você tem a opção de exibir essa categoria que você está criando no menu na horizontal. A princípio, todo menu que você cria vai ficar do lado esquerdo. E aí, se você marcar essa opção de criar uma categoria na horizontal, o próprio sistema já cria uma barra superior no teu site, replicando essa categoria lateral na parte superior, tá? E aí você pode salvar as informações, ou se tiver algo que você não tenha gostado e quiser refazer, você pode cancelar também o que você fez. Clicando no botão salvar, ele vai dar uma mensagem que está ok, e aí voltando, né, para a parte de categorias, aquela minha categoria teste que eu fiz, ela já passa a ser exibida aqui para mim. Então o que está em negrito aqui, teste, é o nome da categoria, e aqui do lado direito eu tenho um botão mais, né, o ícone mais, para poder adicionar uma subcategoria. Eu tenho um papelzinho branco com lápis para eu fazer a edição dessa categoria, trocar um conteúdo, por exemplo. Eu tenho um X, que é para eu excluir essa categoria. E eu tenho uma setinha para cima e uma setinha para baixo, para que se eu quiser ordenar manualmente, eu possa priorizar ou eu possa colocar uma categoria de menor relevância mais para baixo no meu menu, ok? Vamos colocar então a subcategoria. Como é que funciona? Se eu tenho uma academia teste, uma categoria teste, que é o meu menu, e eu quero colocar uma subcategoria dentro de teste, eu clico aqui nesse botão mais, e quando eu clico no botão mais, ele me mostra um menu um pouco diferente. A mudança é que o menu, a ação aqui desse botão subcategoria, ele já diz, ó,
A categoria pai é teste, porque você está criando uma categoria dentro de teste, e ele pede que você coloque o nome da subcategoria. Então, na verdade, o que você vai fazer é colocar o nome do menu que vai estar dentro da categoria teste. Aí você usa o mesmo cabeçalho aí, né, de edição HTML de texto para fazer a formatação da sua página, inserindo imagens, tabelas, do jeito que você desejar. E quando você salvar, você na verdade cria uma subcategoria de uma categoria que já foi criada, tá certo? Então assim você pode criar quantas categorias e quantas subcategorias você desejar. A quantidade realmente ela é ilimitada. Então vamos para a próxima questão, que é aparência. Deixa eu só ler uma pergunta aqui do Tiago Galhardo. Ele está perguntando: apenas com dicas podemos criar uma categoria, criar um banner na página principal com link direto a essa categoria e depois deixar a categoria oculta, podendo ser clicando no banner. Tiago, essas opções que você está explicando aí, deixar oculto, já é uma configuração um pouco mais avançada. Eu vou estar explanando aí em treinamentos futuros. A ideia é que você pode criar uma categoria, né? Ao invés de você deixar ela ativa, você inativa a categoria e aí você pode usar daquele link para colocar no banner. Eu posso explicar para vocês em um outro treinamento, ok? Vamos falar então sobre a questão da aparência, que seria o próximo item do menu. Na aparência eu tenho 4 opções, onde eu tenho aqui configurar fontes, temas, estruturas e intro. O que é o configurar fontes? Configurar fontes, eu posso fazer todas as alterações dentro do layout do meu site praticamente. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui ó, um link para site, por padrão, ele está usando uma cor cinza. E eu posso vir aqui em editar a cor e colocar que quando eu fizer um link para um site, ele seja vermelho ou que ele seja azul, né? Quando o link está ativo, ele vai estar na cor azul. O título da página, ele é preto. Então, sempre que você escolhe um tema nosso, seria o verde, o azul, o vermelho e preto, o amarelo, a gente faz uma combinação de cor para você que realmente sejam combinações que sejam agradáveis pela internet. E permitimos que através dessa ferramenta você possa personalizar, tá? Você pode inclusive mudar a fonte padrão dos textos que são digitados, ok? No nosso EAD, inclusive, tem um tutorial bem bacana explicando todas essas configurações aqui dentro. Mas nessa área de configuração de fontes, você muda praticamente aí em relação a cores e texto do seu site, do seu portal. A parte de tema é se você quiser mudar a cor padrão do tema, por exemplo, de azul para verde ou para amarelo. Você entra na parte de temas e escolhe uma nova opção que você deseja. E você pode também alterar as imagens do tema, né? Além de mudar a cor na parte de fontes, você pode clicar nessa opção aqui, salvar e personalizar, que nesse caso você vai para uma aba interna do portal, do seu administrativo, onde ele mostra para você todas as imagens que compõem o template. E aí o que é que você faz? Se você quiser alterar, por exemplo, do menu, que é esse primeiro menos e o mais que está aparecendo aí para vocês, por uma outra imagem, por sua logomarca, ou por outro menos, por outro mais, a gente sugere que você faça o download dessa imagem, tá? Altere a imagem do jeito que você deseja e faça um upload dessa mesma imagem. O ideal é que você mantenha o mesmo nome, que você não altere para que o sistema possa interpretar sem nenhuma dificuldade. Caso a imagem que você tenha feito o upload tenha ficado diferente ou não tenha ficado bacana, você pode clicar no restaurar imagem e a gente volta para a imagem padrão, tá? Então sugiro que vocês baixem primeiro, que vocês vão ter o tamanho legal lá da imagem, faz um trabalho em cima da imagem que você baixou e faz o upload para você personalizar o seu site. Então mais para baixo na página lá tem todas as imagens praticamente, você pode personalizar o seu site do jeito que você desejar, ok? Salvou, aceita JPG também, tá certo, Simone? Ela aceita outro tipo de imagem. Mas o ideal é manter o GIF, né? Porque o GIF aí já é uma imagem leve, bem trabalhada, que dá para fazer legal. Tá? É uma imagem pequenininha com pouca resolução, então ela não vai ficar pesada, tá? Pode ser PNG também, acredito que não tenha nenhum tipo de problema, tá? A imagem tem tamanho máximo, Alessandro, porque é uma imagem pequena, tá? Algumas limitações da nossa estrutura de site é visando prevenir que o internauta cometa
algo que possa prejudicar o desempenho da tecnologia. Então, mais na frente a gente vai ver que as imagens têm aí 200K no máximo de tamanho, tá? Então, o menu, a imagem 200K é mais do que o suficiente, tá? Qual o tamanho mínimo para a imagem? Não existe tamanho mínimo 1 pixel. Se tiver a imagem de 1 pixel, você já pode fazer o upload dela lá para o sistema sem nenhum problema, ok? O menu às vezes não fica configurado corretamente. Entendo, Bruno. Aí o que é que precisa fazer? Precisa ver onde está o erro. Pode ter acontecido alguma divergência na informação na hora de colocar a imagem. E se você tiver alguma dificuldade para configurar, sugiro aí que você acesse o chat online, tire dúvida com o nosso atendimento, que eu garanto para você que será resolvido, tá ok? Então qualquer dificuldade em configuração, a gente pode estar ajudando também. Ao final eu vou estar mostrando todas as possibilidades de suporte. Além da parte de temas, a gente tem a questão da estrutura, né? Que a ideia da estrutura é o quê? Permitir você alterar a largura do seu site. Antigamente os monitores eram menores, eram CRT, né? Uma dimensão de 800 por 600, e os sites tinham essa largura, 800 pixels. Mas hoje em dia os monitores são diferentes, são widescreen na maioria, e aí a gente aconselha que vocês usem a largura 1024 pixels de largura no seu site. Isso faz com que o seu site fique mais largo e que você tenha mais espaço para colocar um conteúdo na parte central do teu site. Então você pode usar a opção antiga 800 com um site mais fino, ou você altera para 1024 pixels, que você vai ter um site bem mais largo para você ter um conteúdo melhor na internet. O intro é uma ferramenta que você pode colocar para que antes de abrir o seu site apareça uma imagem ou um arquivo em flash. Algumas pessoas querem fazer introdução do site, né? E aí se você criar um arquivo bacana, um movimento, uma apresentação, alguma coisa do seu site, ou tiver uma imagem bacana que você queira colocar, você pode fazer o upload, né, desse site, você pode upload desse arquivo, né, você pode fazer lá, e aí você marca aqui em cima, desejo exibir no meu site uma página de introdução. Então quando alguém estiver entrando aí dentro do seu site, vai estar aparecendo a intro. Com relação à pergunta do Renato, se tem essa mesma opção no clube de compras, não temos ainda a opção de introdução dentro do clube de compras, tá? Aqui a gente estaria falando realmente da ferramenta do site. Aí você pode salvar e deixar uma introdução dentro aí do teu portal.